Olá, olá, boa noite. Estou começando essa live. Estou só vendo aqui se tá tudo ok, se estão conseguindo me escutar. Então vamos lá. Eu queria desejar a todos uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse espaço virtual que quero compartilhar com você os meus apenas 20 anos de experiência na área jurídica, somando o Poder Judiciário e a advocacia. O tema de hoje é indenização e a sua relação com a noção de justiça. Boa noite, boa noite. Então esse tema é bem abrangente, mas antes de eu começar a conversar com vocês sobre isso, eu queria me apresentar. Então vou usar aqui alguns minutos dessa conversa para me apresentar e falar um pouquinho de mim, para que a gente fique aí gravado e depois vocês possam também compartilhar. Aproveitar esse tempinho que eu tô aí falando para apertar na flechinha do direct, chamar quem de repente você acha que possa se interessar sobre esse tema. Bom, sou Leide Bentin, advogada, casada, tenho uma filha de 5 anos. Eu atuo no Poder Judiciário desde o segundo semestre da Faculdade de Direito. E em 2001 eu já comecei como funcionária pública do Poder Judiciário de Santa Catarina, junto ao Juizado Especial Civil de Blumenau. E logo depois eu comecei a auxiliar um juiz de direito, então como assessora direta de um juiz de direito. Em 2005 formei em direito e em 2006 pedi exoneração. Pasmem, pedi exoneração para advogar, porque eu sentia que essa é a minha vocação e tanto é que permaneço até hoje nessa área. Fiz 2 especializações, a última em contratos e responsabilidade civil, essa área que eu atuo, elaboração de contratos, e aí esse direito que envolve as indenizações, que é chamado tecnicamente de responsabilidade civil. Então vamos lá. Agora eu vou partir então para o que interessa, para esse nosso momento indenizatório, né? Sem tentar entrar na parte técnica, né? Até os amigos advogados aí me perdoem, mas o meu objetivo, até como estando aqui nesse ambiente virtual, é justamente aproximar o serviço jurídico das pessoas, de quem recebe, de quem precisa, e trazer também a melhor forma de exercer esses direitos e também buscando uma justiça, não só no judiciário, mas uma justiça nas nossas relações, uma justiça no sentido mais amplo e socialmente responsável, ok? Então vamos lá. Já convidou os amigos e já fica preparado para perguntas, para comentários. Eu sei que às vezes a gente fala, e eu falo muito, né, nos stories, assim, lá vem essa advogada chata, mas muitas vezes você tem alguma questão que eu estou falando aqui de alguns esclarecimentos, e aí você pode fazer também algum tipo de contribuição que vai ajudar, né, no desenvolvimento aqui mais fácil, ou de repente, poxa, Alice, você usou essa palavra aí, não entendi o que é, tá? Então fica bem à vontade. O primeiro ponto, assim, é o seguinte: indenização no Brasil. Para que serve a indenização no Brasil? Então eu vou falar hoje não vou falar de quem é que tem direito à indenização, em quais casos são devidos ou não. Eu só quero que vocês entendam um pouco qual é o objetivo que o sistema jurídico brasileiro dá uma indenização para você, né? Então vamos lá. Primeiro, que como tudo na vida, o direito, né, ele sofre modificações.
assim também no direito da responsabilidade civil, que é esse direito que regula as indenizações, ele muda, né, através do tempo, seja pela edição de novas leis, que vão, né, se incorporando aí a esse sistema, seja através de novas interpretações, de estudos, né, que os especialistas fazem, mestrandos, doutorandos, nas faculdades, nos cursos de pós-graduação. Então, isso também traz uma mudança, e outras mudanças, de repente, assim, são muito evidentes, muito marcantes, né? Como, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus trouxe uma mudança drástica, de repente. Mas o que acontece na normalidade é que essas mudanças elas vão ocorrendo aos poucos, né? Conforme vai evoluindo a sociedade, conforme vai evoluindo a política, conforme as leis vão sendo editadas, conforme a gente vai se comportando em relação à lei, então isso tudo muda. Não é porque uma lei nova vem que muda a situação de fato. Vocês já perceberam isso? É que tem muita lei nova e às vezes eles até falam assim, não pegou. Qual que é essa expressão não pegou? Por quê? Porque não é a lei que modifica todo o sistema. Assim como, por exemplo, assim, você editou aí a LGPD, mudou muita coisa para você? Não mudou. Assim como quando foi editado lá em 1990 o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, hoje ele é super aplicado, tá tudo certo. Agora, na época que ele foi editado, pouca coisa foi sendo aplicada, foi sendo implantada muito, muito gradativamente. Então, até eu costumo explicar essa questão de a legislação que pega, que muda, é mais ou menos que nem aquela expressão, né, enquanto a carroça vai andando, as batatas vão se ajeitando. Então, é mais ou menos assim que acontece. E não seria diferente em relação ao direito indenizatório, as indenizações. Como é que as indenizações elas funcionam no Brasil atualmente? Se procura muito mais compensar a vítima pelo seu dano, tanto patrimonial quanto moral. Não só, muitas vezes, não só com a indenização em dinheiro. Então, a gente sai do foco de ficar, né, perguntando quem que foi o culpado, a gente tem que fazer isso e aquilo, para buscar uma visão da vítima. O que eu preciso fazer para que aquele dano que a vítima sofreu seja reparado, seja compensado, para que não persista esse dano. Porque tem situações, né, que não só a pessoa foi lesada, mas essa lesão continua ocorrendo. Então você precisa pensar em jeitos de parar, dar o stop. Então o foco da indenização hoje no Brasil é a vítima, é a compensação, no verbo popular, a pessoa que foi injustiçada. Então isso já é uma mudança, porque se antes a gente só se preocupava em punir a pessoa, hoje a gente pensa em compensar a vítima. É claro, um objetivo secundário da indenização, né, é o que chama de pedagógico ou desestímulo, ou então o caráter punitivo, para que situações iguais a essa ou a lesão, né, não ocorram mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa característica que se chama lá de punitive damages, ela é muito forte. Então, por isso que os valores das indenizações nos Estados Unidos são tão altas, porque eles não olham para as características da vítima. O objetivo do sistema jurídico indenizatório nos Estados Unidos, ele é punir, é o punitive damages. Então você tem esse caráter muito forte, por isso que você tem uma indenização, por exemplo, no caso do George Floyd, de 27 milhões de dólares. Até teve uma pessoa que comentou comigo que acha, poxa, eu acho injusto esse negócio de tabelar
valores de indenização, porque tinha que ser apreciado cada caso, né? O que acontece? No Brasil, então vamos lá, nos Estados Unidos eu estava falando para vocês a questão que se procura punir o ofensor. No Brasil, a gente procura compensar ou recompensar a vítima, não deixando ela milionária ou rica. Esse não é o objetivo. O objetivo é recompor minimamente o dano sofrido. Tanto é que tem um artigo da lei que fala que a indenização se mede pela extensão do dano, ou seja, é o tamanho do dano que vai trazer para mim o valor da indenização. Aí voltando lá para a pergunta que um dos meus amigos aí fez para mim. Poxa, mas eu acho injusto, porque assim, a minha situação é um pouco diferente daquela que os tribunais sempre dão, né? Que é os 5 mil reais. É 5 mil, é 5 mil, é 5 mil. E de fato, no Brasil, a gente não tem uma tabela de indenização, né? Inscrição indevida é 5 mil, morte é 100 mil. Mas o que acontece? No Brasil, a gente tem algumas situações que é muito importante para a política judiciária, que é a questão da estabilidade jurídica, que vocês sabem que é muito, e a previsibilidade, que na verdade é um valor constitucional que se busca quando você estabelece um parâmetro. Os tribunais, então, eles têm trabalhado para que, olha, uma situação mais ou menos como essa, entendemos que 100 mil, entre 100 e 50, ou entre 5 mil e 10 mil, por exemplo, né, o STJ ele tem dado indenizações, em média, 100 mil reais por morte. 100 mil reais, aí com juros, correção, mais pensão. Então são valores que, independentemente de quem seria meio que tabelado, mas assim, existe a possibilidade de você, colocando algumas coisas ali específicas, você pode aumentar essa indenização. Por exemplo, o caso nesse caso específico, por exemplo, que eu vou até fazer uma sustentação oral amanhã, que foi um overbooking. A pessoa fez uma reserva de hotel e aí foi lá nos Estados Unidos e o hotel estava fechado, ou seja, estava fechado nos Estados Unidos às 7, 8 horas da noite, já estava escuro, então você veja o transtorno. E aí saiu aquelas sentenças padrão, né? R$3.500 por pessoa e tchau. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar mostrar que aquela situação específica, ela merece uma indenização maior porque o dano foi maior, a consequência foi maior, então tem que ser indenizado de uma maneira mais efetiva, né? Mais abrangente. Então, essa situação ali foi até uma pergunta bem legal, porque mexe bastante com essa questão, porque, novamente, o objetivo da indenização no Brasil não é tornar a pessoa milionária, não é punir o ofensor, né, o réu, aquele que praticou o ato, e sim ressarcir a vítima na medida do seu dano. Então, a régua, ela não é colocada no ofensor, ela é colocada na vítima. E aí, para não ter uma discrepância tão gigantesca, o Tribunal Superior em Brasília, ele vai dizendo assim, ele vai estabelecer alguns parâmetros. Por exemplo, olha, no caso de morte, entre 100 e 150 mil, dependendo das circunstâncias. A indenização por danos morais, por inscrição no Serasa, costuma ser de 10 a 15 mil, depende da situação. Então, são esses fatores até que são levados em consideração no momento em que as empresas propõem um acordo. Tanto que vocês, quem já teve oportunidade, não sei se, sempre tive dúvidas como é calculado as indenizações, exatamente. Então, assim, essa questão, esse critério, ele é utilizado
Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, além de morte, inscrição no Serasa. Por exemplo, cortar a linha telefônica por falta de pagamento. Então, se cortarem a minha linha telefônica por falta de pagamento, sendo que eu paguei tudo, né? Estamos considerando que isso é uma medida ilegal, ok. Eu, como advogada, quer dizer, isso praticamente impede o meu exercício profissional. Então, o valor da minha indenização tem que ser proporcional ao dano que esse corte fez na minha vida profissional. Por exemplo, cortou o telefone de uma empresa que tem lá 6 linhas e que são representantes, ou que, sei lá, internet hoje. Você pensa uma empresa que fique sem internet. Isso é uma coisa tão forte, isso implica tanta coisa, que o valor da indenização ele precisa ser medido de acordo com a consequência que aquele ato trouxe para a vida da vítima. A gente fala vítima, na verdade, né, sempre vai ser uma pessoa, uma empresa. E esses danos podem ser morais, podem ser materiais, mas isso aí a gente vai pular hoje. Eu quero só falar com vocês um pouco realmente dessa noção. Então vamos lá. Outra questão assim que tem chamado a atenção na área civil que a gente está conversando é a prevenção de novos danos e indenizações que não são apenas em dinheiro. Então você tem situações em que a indenização em dinheiro ela não é suficiente. Você precisa de alguma outra medida para cessar o dano, como é o caso, por exemplo, de publicações no Facebook ou no Instagram ou em qualquer outra rede social que venha a causar dano moral. E aí tem toda uma legislação específica quando isso é relacionado à exposição sexual, né? Que é os nudes, os famosos nudes que às vezes viralizam e o que a pessoa vai fazer? É quase um dano irreparável, porque como é que ela vai parar aquilo? Então, o sistema jurídico hoje tem ferramentas para cessar esse dano, seja através da Lei de Proteção de Dados, né, ao Marco Civil da Internet e outros mecanismos que vieram para cessar esse dano, para retirar aquele conteúdo da rede. E aí a gente vê aí direto, né, indenizações contra Facebook, contra Google e contra um e contra outro. E aí a gente merece até uma nova live para falar sobre isso, porque os danos na internet são gigantescos, tanto na área de promessas indevidas, né, promessas sem cumprir, falsas promessas e todo esse problema do marketing digital que eu não vou comentar aqui, mas o marketing digital mentiroso. E aí você tem toda a consequência jurídica disso. Mas vamos lá. Então essa tendência no Brasil, ela não veio não veio do nada para o além. Ela foi uma construção que veio de tendências europeias para que justamente se possa indenizar e utilizar os melhores instrumentos para a gente conseguir chegar mais perto do que é a justiça. O que eu quero dizer, além dessas medidas, uma outra situação bem importante, uma mudança bem importante que aconteceu daí em termos processuais, são as provas desses danos. Porque essa é a principal questão. Então, se você quer ser indenizado, você precisa provar o tamanho desse dano. E é aí que entra, né, a técnica, é aí que entra a investigação, que é um trabalho conjunto com o cliente, é um trabalho que você precisa ser sincero com o advogado vai saber melhor orientar na hora de elaboração de todas essas provas. Se fala muito ainda, né, em indenização, que esse dano, vocês viram que o negócio é denso, né? É complexo. Então, para deixar assim, a gente
pensando, ó, então tá, ela tá falando que a indenização se mede pelo tamanho do dano. Então, quanto maior o dano, obviamente, maior o valor da indenização. Ou então, eu vou colocar aqui que não só indenização em dinheiro, mas também outras medidas, como hoje, né, pedido de retratação, você tem aí os pedidos de retirada de matérias de sites, você tem a questão até do Código de Defesa do Consumidor, que fala do recall. Então, são todas medidas civis para cessar o dano. Então, a gente nunca se ligou nisso, mas o recall, ele não determina que a fabricante do veículo, que normalmente acontece com veículo, mas acontece bastante em computador, em celular, e a gente nem fica sabendo. Fica sabendo quando explode o aparelho na nossa cara, né? Mas o que acontece? Essa nova toada do direito, ela procura o quê? Evitar o dano. Então, o recall é uma dessas medidas que não é financeira, a princípio, né? Ela vai te substituir, ou seja, eliminar aquele dano, aquele risco aquele risco de que situações como essa ocorram. E o que é mais evidente que eu queria também compartilhar com vocês é que existe muito hoje nos estudos, né? Eu não estou falando aí do nosso dia a dia, mas assim, de estudos e tudo mais, que se busca muito a questão do dano injusto, ou seja, de fazer justiça através dessas medidas. Ah, mas o que é justiça? O que é dano injusto? Porque sempre tem essa questão da justiça. Até na live que eu fiz com a psicóloga Maria Clara Maffezoli, a gente falou sobre o sentimento de injustiça, sobre como lidar com isso. E a indenização e a justiça, elas sempre andam de mãos dadas. Só que para o direito brasileiro, o que é a justiça? A gente tem duas situações. Uma, o que o direito fala que é justiça, né? É todo esse conjunto, que é a Constituição, é a nossa base para isso, e o nosso senso comum de justiça. O que é o nosso senso de justiça? É algo subjetivo, interno. Então, aquilo que eu aprendi dos meus pais, conforme eu fui educada, conforme as minhas convicções religiosas. Então, tudo isso é a minha noção do que é justo. Por isso que a minha noção do que é justo não será igual à sua. É justo, né, indenizar em 10 mil reais só porque colocou lá 20 dias o nome da pessoa no Serasa? Para o empresário que está pagando a indenização por ter colocado lá sem querer, ou porque o funcionário vazou, com certeza é injusto, né? Agora, para quem foi lesionado, que estava o nome lá, que era bem naquela hora que precisava de um crédito, né? Normalmente é assim, você nunca acontece nada na sua vida, daí vai lá, o abençoado coloca o seu nome no SPC no Serasa no momento que você mais precisa do nome limpo. Mas para o empresário, poxa vida, isso aí é injusto. E para mim, que fui lesionada, isso aí é justo. Então, eu não estou falando dessa medida de justiça. A noção de justiça no direito brasileiro, ele vem da Constituição. Então, são valores constitucionais. Por isso que a gente fala de solidariedade, de liberdade religiosa, de liberdade de ir e vir, de direito à vida, de direito à personalidade, de proteção aos deficientes, de proteção à criança ou adolescente, de proteção à mulher, dos direitos dos presos, dos direitos trabalhistas. Então, aonde eu encontro a noção de justiça no direito brasileiro? Serão na Constituição. Ai, meu Deus, Leide, a Constituição é gigante, tem um monte de emenda constitucional, como é que isso funciona? Lembra que eu falei lá no começo? O direito, ele não é só o que está escrito na Constituição, ele é o que a gente faz no dia a dia, é o que os políticos legislam, é conforme a administração pública se comporta. Então, é como se fosse uma coisa assim, né? A Constituição é teórica,
ela é escrita, ela é uma lei, mas ela está sempre em relação com a realidade. A realidade é eu e você aqui, fazendo contrato, comprando, vendendo, contratando, descontratando o funcionário, demitindo, colocando coisa na internet para vender, tirando coisa para a internet para vender. Então, esse é o nosso dia a dia. E o que a Constituição vai fazer? Ela é uma decisão coletiva que colocou lá, olha, esse valor aqui é importante para a sociedade brasileira. É esse. Então, ela escolheu alguns que, penso eu, né, são muito relevantes. Aí, do outro lado aqui, eu tenho a realidade. Então, você vai trabalhando. Por isso que se fala sistema, orgânico, né? É uma coisa viva, é uma dinâmica, por isso que muda. Se fosse sempre a mesma coisa, a gente sempre teria a mesma decisão do tribunal, a gente nunca evoluiria em lugar nenhum. Então, a nossa noção de justiça no direito, ela está atrelado à Constituição Federal e aos valores que ela tem lá. Principalmente a questão da solidariedade social, né, que eu acho que tanto independentemente de partidos políticos ou de situações políticas, são direitos civis de voto, são todos esses direitos que foram conquistados, ou seja, nem sempre estiveram lá, então teve uma luta para chegar até lá, assim como hoje precisamos também ter todo esse filtro, esse cuidado no momento de dizer, olha, isso aqui é indenizável, isso aqui não é indenizável. Por quê? Porque a gente tem essa balança, essa medida. Então, a justiça que se busca na indenização é a justiça que a Constituição diz que é justo. Olha só, agora ela loqueou. Não é exatamente isso. A indenização, a responsabilidade civil não é aquilo que eu internamente, ou eu juiz, acho que é justo, ou eu advogada acho que é justo, ou eu parte do processo, autor ou réu, acho justo. Não. É o que a Constituição diz que é justo, são os objetivos que a gente busca enquanto nação, de ser mais solidária, de ter mais liberdade, de ter um desenvolvimento econômico. Só que esse desenvolvimento econômico não pode vir às custas de sacrifícios de outras partes, de outros direitos. Por isso que a gente fica lá, vocês vê esses debates jurídicos gigantes, porque na verdade, estamos chegando num ponto onde a discussão está, o que merece a proteção do direito? Por isso que vocês veem aí a discussão, né, do direito ao culto, que está sendo defendido mesmo em meio, né, à pandemia. O que tem mais relevância? É a saúde e a sua consequência para a coletividade dessas reuniões? Ou o direito ao exercício livre da religião, não importa em qual situação? O que é isso? Esses são debates que são um debate da sociedade, não é só do direito. Porque não é a Constituição que vai dizer o que deve prevalecer, é a nossa decisão coletiva. São não só, né, o judiciário, os ministros, mas todos nós que estamos lutando com essa situação. Então, para resumir aqui essa breve live que eu queria compartilhar com vocês, é justamente essa questão que a indenização, ela é medida sim pelo dano, e esse dano tem que ser injusto, e que a medida da justiça é o que está na nossa Constituição. Então, eu abro aí para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Eu sei que é muito denso, né, gente? Que foi assim bem rápido, mas é só para ter uma noção do que é, do que não é, e para vocês conseguirem começar a entender o que está rolando no cenário jurídico, para vocês terem também o conhecimento que os advogados e os juízes, ninguém está parado. A gente busca sim a justiça no caso concreto,
Não é porque eu às vezes tenho que defender quem está errado que eu não estou buscando também uma forma de justiça. E aí a gente vai trabalhando nisso com muita calma, tentando explicar muito bem, porque quando a gente entende uma situação, a gente se comporta melhor. E é isso que eu estava até falando esses dias atrás com um cliente que, eu quero fazer X, eu quero fazer Y, mas normalmente a gente tem que saber uma situação, que não é a lei, o texto assim, li lá o artigo, pronto, saio por aí aplicando, né? Ou dizendo, não, eu tenho esse direito aqui. Não, ele tem um contexto, ele tem um objetivo, que muitas vezes não está expresso, mas a gente que estuda, a gente sabe qual é o objetivo, né? O objetivo da Constituição, o objetivo das leis, o objetivo das indenizações é trazer justiça para o caso concreto e não teoricamente. Então, assim, às vezes precisa de uma lei nova para mudar a situação concreta. E às vezes é a situação concreta que vai determinar a mudança legislativa. Como, por exemplo, só para a gente fechar aqui o assunto, como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma demanda internacional que chegou ao Brasil e dos próprias pessoas que estão envolvidas nessa situação, que era um pedido, quer dizer, era um clamor até social. Então, por isso que foi feito. E nela, a gente não tem só direito civil, a gente tem um pouco de direito do trabalho, a gente tem um pouco aí de direito digital, a gente tem um pouco de responsabilidade civil, a gente tem direito contratual. Então, assim, para ficar bem amplo a nossa discussão, realmente essa questão, essa questão das indenizações, ela está sim em evolução, sempre buscando a justiça no caso concreto. E aí eu sei que vão surgir de repente dúvidas ou comentários, às vezes a gente não pensa na hora, mas de repente refletindo, estou à disposição pelo direct, pelo WhatsApp também. Então a gente está sempre aqui e visando aproximar o serviço jurídico, fazer com que você compreenda um pouco mais dessa super complexa área. É até difícil a gente pegar um tema assim tão abrangente quanto a justiça e indenização, mas eu espero que eu tenha contribuído. E na semana que vem a gente continua com algumas características das indenizações, aí mais para o foco do que de quais os direitos indenizáveis, o que é exatamente essa questão do direito ao ressarcimento. Um grande abraço, obrigada a vocês que me assistiram, que me acompanharam, agradeço de coração e fico à disposição. Um beijão, fiquem com Deus.